Olá, meus amigos, tudo bem? Olha só, eu ia gravar um vídeo hoje porque hoje é domingo, falei, vou gravar um vídeo só. Mas aí eu comecei a ver que o vídeo ia ficar muito longo. Então eu resolvi dividir esse vídeo em três, vão acabar que vão ser três vídeos mesmo. Primeiro eu vou falar com vocês do Carlos Bolsonaro, do quanto ele está perto de ser preso, do quão desesperadora para ele é essa situação atual. Na sequência eu vou falar do Sérgio Moro. Ele não saiu simplesmente por causa do Carlos Bolsonaro. Sérgio Moro seguiu o exemplo do Mandetta e provocou a saída dele. Ele quis sair. E eu vou explicar por que o Sérgio Moro quis sair. E no terceiro vídeo do dia hoje eu vou falar do Paulo Guedes, que é o próximo. O Paulo Guedes é o próximo a deixar esse governo. Eu vou explicar por que também, as consequências disso. Então eu peço que você tenha paciência, assista os três vídeos do dia, tá bom? Antes, meu nome é Roberto Cardoso. Se você estiver aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreve no canal. Dá essa força pra gente, tá? Você dá um cliquezinho no inscrever-se e um like, que ajuda demais a gente produzir o nosso trabalho, tá? Nós estamos aqui todo dia produzindo conteúdo para você, certo? Então vamos começar pelo primeiro assunto. Eu vou falar do Carlos Bolsonaro. Política, gente, eu não posso olhar o momento atual para entender o momento atual. Tudo em política eu tenho que olhar assim, ó, em perspectiva. Eu tenho que olhar tanto daqui para frente, como eu tenho que olhar para trás para ver como que eu cheguei aqui. Aí às vezes eu tenho que ir lá para trás, de lá de trás, ver tudo o que aconteceu até agora para olhar para o futuro. Eu tenho que olhar em perspectiva. Então volta para antes de 2018, nas eleições. Vamos ver na campanha de Jair Bolsonaro. Todo mundo sabia que a eleição de Bolsonaro se baseou em mentiras, em fake news. Todo mundo sabia. Aquela história de mamadeira de piroca, de kit gay que nunca existiu, todo mundo sabe que foi baseada naquilo que ele ganhou. Em parte, né? Tinha mentiras do tipo, não vamos tocar no assunto, mas a campanha dele foi baseada em mentiras. Porém, não interessava durante a campanha apurar isso daí, porque eles já tinham tirado o Lula da campanha. Né? O Lula estava com quase 40% quando ele foi preso, aí eles tiram o primeiro candidato, Bolsonaro de 17, dá uma explosão, passa para a liderança. Agora eles vão tirar o Bolsonaro para deixar o Haddad em primeiro de novo? Não fazia sentido fazer isso. Então deixaram quieto. Bolsonaro tomou posse, só que as mentiras continuaram. O alvo não era o PT. O alvo era qualquer um que não fosse Jair Bolsonaro. Então eles começaram a atacar o STF, começaram a atacar o Congresso. E não só ataque assim porque eu não gosto, com mentiras mesmo. Começaram a dizer que o Gilmar Mendes tinha contas no exterior, que a esposa dele tinha negócios com não sei quem, com não sei quem. Começaram a divulgar. Aí o STF, em março do ano passado, começou um inquérito para apurar essas fake news. Não para apurar todas, mas para apurar as fake news que estavam sendo desviadas contra os membros do STF. Então, assim, para investigar ataques contra eles mesmos. Isso começou em março. Já tem um ano que eles estão investigando. Isso é sigiloso. Começou antes até do que a CPI das fake news, que a CPI das fake news começou no meio do ano passado. Foi no começo que começou em março, e essa investigação está andando e está muito perto do final. A Polícia Federal que investiga o caso já se convenceu de que Carlos Bolsonaro está por trás disso daí. Carlos e Eduardo, os dois estão por trás dessa rede de mentiras, essa rede de ataque, essas redes de milícias virtuais. O que eles precisam agora é só colher as provas que deixem a denúncia robusta. A convicção eles já têm. Lembra do Dallagnol? Não temos provas, temos convicções. Eles já têm a convicção, já sabem que é ele e estão juntando provas. Falta muito pouca coisa para apresentar a denúncia contra Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro também. No entanto, nesse momento agora, em que você tem quase terminado esse inquérito das fake news, para o Carlos a situação é muito pior do que para o Eduardo. Porque veja bem, o Eduardo é um deputado federal. Ele tem imunidade parlamentar, ele tem que ser julgado lá no STF. O Carlos não. O Carlos é um vereador, ele não tem imunidade parlamentar, ele não tem foro privilegiado. Então, a qualquer momento, por exemplo, o ministro do STF pode falar: está decretada a prisão preventiva do Carlos Bolsonaro. Porque a prisão preventiva não depende do julgamento. Durante a investigação, se o juiz se convencer de que tal pessoa é perigosa porque ela pode continuar cometendo aqueles crimes, ou que essa pessoa pode atrapalhar as investigações, o juiz pode decretar a prisão preventiva antes mesmo do julgamento. Então o desespero nesse período todo
É porque a qualquer momento o Carlos Bolsonaro pode sim ser preso. Ele é só um vereador, ele é qualquer um de nós assim, ele não tem nada de especial para evitar uma prisão e os ministros decidindo pela prisão dele podem decretar a prisão. Então Jair Bolsonaro, nesse desespero, o que ele faz? Ele tenta que a Polícia Federal não continue apurando, que ela não continue coletando provas para levar ao STF, porque se o trabalho seguir, é questão de muito pouco tempo e a denúncia já vai ser apresentada. Mas a prisão preventiva não precisa que a denúncia seja apresentada, ela pode ser decretada a qualquer momento a critério do juiz. Então é uma corrida contra o tempo realmente. E aí a Polícia Federal, que estava trabalhando de maneira independente, precisava que o Sérgio Moro então fosse lá e mandasse parar. Jair Bolsonaro queria controlar a Polícia Federal, ele. Sérgio Moro queria controlar ele, a Polícia Federal. Na verdade, nenhum dos dois é santo, tá? O Sérgio Moro tem interesse nessa queda da família Bolsonaro, porque eles não se bicam, e o Jair Bolsonaro tem interesse em salvar o filho, e o Sérgio Moro é um obstáculo. Então, na verdade, os dois queriam controlar a Polícia Federal. Nenhum dos dois queria que a Polícia Federal fosse independente, né? Isso era para ser. A Polícia Federal não pertence a um governo, ela pertence ao Estado brasileiro. Então é para ela ser independente, mas na verdade o Sérgio Moro queria controlar e o Bolsonaro queria controlar. E nisso houve o choque. Aí Bolsonaro, na calada da noite, vai lá e troca o superintendente, publica no Diário Oficial e vai nomear para o lugar dele um amigo. Vai colocar um amigo lá. Ele vai colocar, provavelmente não no lugar do Sérgio Moro, não no Ministério da Justiça, o Alexandre Rampagem, que ele foi delegado da Polícia Federal e trabalhou na campanha do Jair Bolsonaro. Ele vai colocar na Polícia Federal mesmo. Ele vai colocar lá na Polícia Federal o Alexandre Rampagem, que é amigo do Carlos Bolsonaro. Então imagine, você está colocando um amigo para comandar as investigações contra o amigo filho do presidente. E no lugar do Sérgio Moro, é bem provável que ele coloque o Jorge Oliveira, que é secretário de Estado, que tem status de ministério também, que também é amigo pessoal, é aliado do Jair Bolsonaro. Então, na pasta da Justiça, é capaz que ele coloque um amigo, coloque um outro amigo na Polícia Federal, e há até a possibilidade, que ele já vem cogitando desde o ano passado, de separar o Ministério da Justiça em dois. Porque antes eram dois ministérios, era o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública, e a Polícia Federal ficava presa ao Ministério da Segurança Pública. Ele juntou os dois para formar um superministério para o Sérgio Moro, mas esse superministério nunca existiu. Então é possível também que ele volte à configuração anterior, que ele desmembre esse ministério em dois, porque também Jair Bolsonaro agora precisa acomodar o Centrão. Né? Ele precisa distribuir cargos para os deputados do Centrão, porque ele sabe que a situação dele é muito ruim desde que começou o coronavírus, porque ele vai contra tudo que o mundo faz, tudo que a Organização Mundial de Saúde pede. Ele é contra isolamento, ele disse que era uma gripezinha, ele foi contra o Mandetta, que era o ministro da Saúde, que estava seguindo a Organização Mundial de Saúde, ele demitiu o Mandetta no meio de uma crise de saúde, quer dizer, no meio de uma crise de saúde. Ele criou uma crise política e agora sai o Sérgio Moro. Então ele sabe que ele precisa de apoio do Centrão para evitar um possível impeachment, então criar um ministério é mais um cargo que ele pode oferecer para esses deputados do Centrão. O Centrão é muito engraçado, porque eles não são nem de direita, nem de esquerda. Eles existem desde 1985, quando se começou a falar em nova Constituição, acabou a ditadura, surgiu esse bloco que não era nem de direita nem de esquerda, são deputados fisiológicos, que a gente chama. Eles só estão lá para garantir os próprios benefícios, para garantir dinheiro. Então seria oferecer cargos para esse Centrão, colocar em chefia, por exemplo, diretoria de Banco do Nordeste, diretoria de secretaria de não sei o quê, e criar um ministério para isso. Então a consequência seria, vamos desmembrar agora o Ministério da Justiça, vai ter o Ministério da Segurança Pública, eu tenho um cargo a mais para oferecer para o Centrão, e vamos ver se eu consigo evitar esse pedido de impeachment. Essa é a situação atual, porque Carlos Bolsonaro pode ter, a qualquer momento, a prisão preventiva decretada. Tá? A qualquer momento. A situação dele é muito complicada porque ele não tem foro privilegiado, ele não tem imunidade parlamentar, ele pode ser preso a qualquer momento. Né? O deputado ou o senador ele precisa de autorização do Congresso, ele precisa ser tirado, ele tem que perder o mandato. Ele não, pode decretar a prisão preventiva e pronto.
Por isso o desespero de Jair Bolsonaro, e agora nós estamos nessa situação. Ele quer pôr um amigo na Polícia Federal, ele quer pôr um outro amigo no Ministério da Justiça, e ele vai oferecer o Centrão, para o Centrão, o provável, possível Ministério da Segurança Pública. Certo? Guarde essas informações e junta com o próximo vídeo que eu vou explicar para você por que o Sérgio Moro não foi assim, por causa da assinatura dele, por causa da demissão do Valeixo, que ele simplesmente tomou a decisão de sair. Ele já tinha tomado essa decisão há muito tempo e ele aproveitou esse momento seguindo o exemplo do Mandetta. Ele seguiu exatamente o mesmo roteiro do Mandetta. Vou explicar para você no próximo vídeo. Fechou? Então, aguarde. Um grande abraço para você. Eu já fui!